Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o DCU e vamos falar especificamente dos quadrinhos que serão inspirações para esse começo do universo compartilhado da DC Comics. James Gunn falou de alguns quadrinhos aí, eu vou falar para vocês como adquirir esses quadrinhos, como vocês podem comprar esses quadrinhos. Tem alguns que você vai ter que recorrer para Omnibus, mas eu já vou falar aqui. Então, por exemplo, ele falou do Superman Grandes Astros, que é uma grande inspiração aí para escrever o filme do Superman. Falou da fase do Grant Morrison do Batman, que é uma das grandes inspirações aí pro Brave and the Bold. Falou da Supergirl Woman of Tomorrow, que esgotou na Amazon, mas ainda tem na Panini, e o preço sempre foi esse da Panini. A Amazon tinha baixado um pouco o preço, aí voltou pro preço mais caro e depois esgotou. Tem aqui também, por exemplo, o Monstro do Pântano, do Alan Moore, que é uma das melhores coisas que a DC já fez nos quadrinhos em todos os tempos. Tem aí o All Torch do Warren Ellis também, e eu acho que eu não tô esquecendo de nada. Vamos lá. Superman Grandes Astros, eu tenho ele aqui. Você tem que ler esse quadrinho se você coleciona DC. Um dia você vai ter que comprar esse quadrinho. É tipo o Cavaleiro das Trevas, é tipo o Watchmen, tá ligado? Tipo V de Vingança. Um dia você vai ter que comprar. Tipo, se você coleciona, tem lá na sua estante, lá, Piada Mortal, né? Todos os quadrinhos assim, bonitinho. Um dia você vai ter que chegar nesse daqui pra comprar, não tem jeito. Grant Morrison, né? O Superman do Grant Morrison. O Grant Morrison aí sendo importante no começo do DCU, né? Vamos passar algumas páginas aqui pra vocês verem. Sem dar muito spoiler, mas não tem muito spoiler aqui, não tem muito splash page. Aqui é uma cena bem bonita do Superman salvando uma menininha do suicídio. Bom, isso daqui tá vendendo ainda e agora ele tá custando, se eu não me engano, R$90 na Amazon. E tem também aí, talvez, eu não sei se tem na Panini. Eu vou colocar os prints aí pra vocês ficarem ligados. Tudo que eu for recomendar aqui vai estar pra vender ou no site da Panini, que a Panini é a editora que publica esses quadrinhos aqui no Brasil, ou no site da Amazon, beleza? Então você tem aqui pra comprar o Superman Grandes Astros. Tô ligado que no canal aqui tem inscrito do canal que já veio falar comigo no Instagram, que comprou por recomendação minha. Fico muito feliz de introduzir aí quadrinhos bons pra vocês lerem. Eu sempre falei aqui, leiam quadrinhos porque vai chegar um momento do DCU aí que vocês vão precisar pegar alguns quadrinhos de referência, senão vocês vão ficar moscando nos filmes. Por exemplo, Woman of Tomorrow. Tem muita gente que pegou antes. Woman of Tomorrow sempre teve na faixa ali dos 70, 80 e 90 reais. Esses três preços, eu já vi esses três preços no quadrinho. Na Panini tá custando 94 reais. Tá aí o print pra vocês. Esse é o preço que tá lá hoje. A Panini, se você gasta 100 conto no site, o frete é grátis, se eu não me engano. Acho que foi a última vez que eu gastei mais 100 reais e eu não paguei frete. A Amazon, se você tiver o Amazon Prime, né? Tipo, você pagou o Prime Video, você praticamente não paga frete em várias coisas aqui, não todas, né? Mas tem bastante coisa. Tem a fase do Grant Morrison do Batman também, que eu tenho aqui parte da fase. Eu tenho um encadernado mais caro, que eu comprei um tempo atrás, Batman e Robin. Esse aqui já é o Dick Grayson, assumindo o manto de Batman, junto com o Damian aí. Só que é nesse encadernado que o Batman volta, eu não vou falar como, eu não vou falar o porquê. Isso tudo por conta do Crise Final, que o Grant Morrison também escreveu. Isso aqui também paralelamente corre as revistas da Batwoman, tem um cadernado incrível da Batwoman, inclusive do Greg Rucka. É muito da hora porque assim, a fase do Grant Morrison do Batman é uma fase que eu sempre falei aqui no canal, que ela é muito propícia para você fazer uma adaptação nos cinemas em um universo compartilhado. Foi lá o James Gunn e pegou essa fase com o nosso insuportável Damian Wayne, que a gente vai ter que aturar ele por alguns anos aí no DCU, mas espero que seja bom, né? Aquilo que eu falo, né? Eu não gosto do Damian, mas as histórias com o Damian são boas. Tipo, essa fase aqui é muito boa. Você que é leitor aí, macaco velho também, tipo, você tá ligado que são boas. Então, todo o lance aqui do Dick Grayson com o Damian, né? Os dois estarem aí combatendo o crime juntos e o Batman não... Tipo, o Dick Grayson assumir o manto do Batman é muito da hora. Aqui, lógico, eles vão contar um pouco antes do que aconteceu aqui no Batman e Robin. Eles vão fazer umas paradas mais... tipo, adaptada, né? Então, por exemplo, tem toda a cronologia aí, não é só esse quadrinho. Vou colocar a cronologia aí pra vocês no print. Batman Filho começa, né? Onde que o Batman começa a introduzir aí o Damian Wayne e tal. Depois tem esses outros quadrinhos. Eu vou deixar na ordem a cronologia, porque essa fase é bem legal pra você acompanhar. Os encadernados também não estão baratos. Tem alguns que estão com preço um pouco mais acessível, mas ficando a dica aí pra vocês completar essa fase do Morrison, que é muito boa. Bem legal pra vocês aproveitarem esse hype aí do DCU aí, pra vocês colecionarem toda essa fase do Morrison aí do Batman, que vai ser bem importante, vai ter muita coisa dessa fase aqui do Grant Morrison. Eu vou terminar de comprar toda essa fase, vou trazer um box aqui pra vocês. Mas vamos lá para as coisas mais complicadas agora de vocês adquirirem. Mas tem uma que eu acho que é caro ainda, mas eu acho que o preço ainda tá bom.
pelo tamanho do produto. Se você é leitor das antigas, se você é um cara que já tem ônibus, coleciona ônibus, você vai entender o que eu tô falando. Bom, o Al Tort vai pegar a fase do Warren Ellis, que é o cara que eles, depois que terminou o Stormwatch lá tal, ele trouxe aqui o Al Tort e ele fez aí toda essa equipe que a gente conhece, que é a equipe que a gente vai ver no DCU. O Warren Ellis com os desenhos aí do Brian Hitch. Ótimos desenhos do Brian Hitch. Tem um ônibus. O que é ônibus, pra você que é leigo nesse assunto ainda? Ônibus é quando eles compilam toda a fase de um determinado escritor. Então, por exemplo, tem um ônibus do Grant Morrison, que é uma HQ desse tamanho. Isso é um ônibus, tá ligado? Aí você vem com, sei lá, 1000 páginas. E aí tem lá, Omnibus by Grant Morrison. Aí tem lá. Às vezes eles fazem Omnibus, volume 1, 2, 3. Mas aqui, desse do Warren Ellis, são apenas um volume, um só Omnibus, que tem 984 páginas. E tá custando R$330. Você vai falar assim, nossa, Fernando, tá muito caro. Sim, não é barato, mas com esse tanto de página, custa pelo menos uns 600, 700 reais. A Morte do Superman, eu não sei se tem o mesmo número de páginas. Deve ter, acho que umas 1000 páginas. Tá bem mais caro, tá o dobro do preço. Então, por incrível que pareça, depois dos anúncios, o Del Tort, o Omnibus, não aumentou o preço. Isso é louco, né? Porque lá nos Estados Unidos esgotou o Superman Grandes Astros, o Batman do Morrison e a Supergirl. E ninguém falou nada do Al Tort. Foram os 3 quadrinhos mais vendidos logo nesse começo de mês aqui em fevereiro e esgotaram, né? Agora eles devem estar pegando estoque lá e tal com a DC Comics. Então, o Del Tort, você que é colecionador, vai atrás desse gibi aí que eu tô mostrando na tela, porque vale a pena. Outra coisa que você aí que talvez não coleciona não saiba, Omnibus agora tá sendo traduzido em português, mas esse específico é em inglês, porque ele é a versão gringa e tal. Outra coisa que é complicada de você colecionar hoje é a fase do Alan Moore perante aí o Monstro do Pântano. Se eu não me engano, são 5 ou 6 encadernados. A Panini lançou aqui em versão absoluta e já esgotou alguns encadernados, alguns volumes. Não vale a pena você ir atrás, porque você não vai ter o primeiro, talvez, o segundo. Acho que, se eu não me engano, tem o 3 e o 4 e o 5. Eu não sei se tem o 1 e o 2. E a versão absoluta, ela vem numa caixinha. O gibi vem com uma linguinha, toda uma edição de luxo, tá, para colecionador doente. Isso talvez não seja para você que esteja começando. E não vale a pena você ir atrás desse formato, porque não tem todos os volumes mais. Mas tem a versão em inglês do Monstro do Pântano. Caso você comece a ler inglês aí, se você tem um inglês intermediário e tá com medo de, meu Deus, eu não vou entender nada. Mano, você tem na sua casa o Google Tradutor, no seu celular. Tipo, quando eu comecei a ler inglês, não faz muito tempo assim, lembro que eu quebrava muita cabeça e meu cérebro fritava, tá ligado? Um conselho que eu dou pra você que tá começando a ler inglês, que você sabe um pouquinho de inglês: desliga o português do seu cérebro, porque se você ficar pensando o tempo todo em tradução, você vai enlouquecer. A tradução simultânea no seu cérebro, ela vai chegando conforme o tempo. Então, quando você vai falar inglês, você tem que ligar o inglês na sua cabeça. Você não pode ligar o português. Não pode pensar em português para falar inglês. Tem que pensar em inglês para falar inglês. Beleza? E para ler inglês, o Omnibus não é tão difícil assim, tipo... Você tem ali, às vezes a escrita também, ela não é tão complicada, tá ligado? A escrita do Monstro do Pântano, mas seja o Alan Moore ali e tal, não é uma parada absurda de você ler, enfim. Essa fase aí do Alan Moore do Monstro do Pântano, que é genial, é uma das coisas que você tem que ter na sua estante, caso você seja colecionador. Por que eu tô indicando aqui tudo isso pra vocês? Porque esse é o momento de você começar a ler quadrinhos. Porque vai começar o DCU, vai começar com Superman Legacy, vai começar com esses outros personagens, Del Tort e tal. Se você tiver como comprar esses quadrinhos, tipo o Superman Grandes Astros, o Woman of Tomorrow, começa a comprar de boa a fase do Batman, tá ligado? Compra lá, Batman e Filho, beleza? 70 conto, é caro, beleza. Vai comprando aos poucos, tem os outros volumes, não é só o Batman e Filho, né? O legal é você ler na ordem pra você entender. Esse Batman e Robin que eu tenho, por exemplo, eu comprei ele, comprei outros volumes aqui que eu não tenho essa fase inteira. Então eu preciso comprar o resto pra mim poder entender. Eu li o primeiro Batman e Robin, eu achei legal. E eu não consegui entender tudo da história, mas eu achei legal, tá ligado? E é legal você começar agora a ler quadrinho, desses quadrinhos que eu tô indicando, porque esses são os quadrinhos que vão inspirar esses primeiros 10 projetos. Talvez tenha uma outra coisa ali na Waller, no Creatures Commandos, ou pode ser uma coisa mais original tal. Gladiador Dourado, Lanterna Verde, não sei que fase que eles vão se inspirar. O Lanterna Verde, pelo que parece, do Hal e do John, eles estão fazendo uma parada mais história original deles, sabe? Tipo, eles estão pegando uma série muito foda da HBO, que é o True Detective, e estão se inspirando nisso pra criar os moldes aí do Lanterna Verde, uma coisa mais de mistério e tal. E aí depois eles devem escolher uma fase tipo do Geoff Johns, por exemplo, pra adaptar pro cinema, pra fazer um filme. Eu acho que o Lanterna Verde vai começar com série, né, no HBO,
depois eles vão ganhar filmes, porque esse é o potencial, até porque se eles começarem a construir um mistério e criar algo grande, acho que a série deles vai puxar pra um filme deles com crossover de outros heróis da liga. Então esses são os quadrinhos aí pra vocês irem atrás, dá pra comprar alguns deles, outros é mais difícil. Supergirl Woman of Tomorrow vale muito a pena, Superman Grandes Astros nem se fala, fase do Morrison em cima do Batman também é incrível. E o Authority, você que é colecionador, você sabe que esse preço de ônibus não tá caro. Às vezes dá pra passar no cartão ali, tá ligado? Tipo, você pegar e falar, putz, 350 conto é caro, mas, sabe, são 984 páginas, tipo, é um ônibus grande, tá ligado? Aquele brutamontes mesmo, aquela parada, né, tipo, tijolão mesmo pra você ter na sua estante, é legal. E o The Authority do Warren Ellis é muito elogiado, eu nunca li, mas todo mundo fala que é sensacional, que é uma daquelas coisas, tipo, Authority, o próprio Planetary, né, que também é sensacional, tem ônibus do Planetary, você não acha edição brasileira, são coisas assim, aquelas coisas meio que, entre aspas, esquecidas da DC. O James Gunn fuçou lá nos arquivos da DC e falou, não, quero isso aqui e tal. Parece que ele abriu aquela gavetona de arquivo, assim, puxou um aqui e falou, esse aqui que eu quero. Aquelas coisas que já estavam empoeiradas lá no fundo, cadê esse comic que você vai esquecendo ao longo do tempo e depois o cinema resgata, né? Aí são os quadrinhos aí pra você curtir o DCU, pra você ser introduzido no DCU. É da hora o James Gunn fazer isso, porque você vê que ele é um nerd, né? Tipo, se fosse qualquer um outro produtor, ia falar, não, vamos começar, tal, não sei o que, tipo, eles iam anunciar e ninguém ia falar nada de quadrinho. Ninguém ia falar nada, ia falar, não, o primeiro filme vai ser o do Batman, talvez eles até citavam, né? Tipo, você pega, por exemplo, o Matt Reeves, você vê que ele gosta dos quadrinhos do Batman, ele falou lá do Batman Ego, falou do Ano 1, falou do Longo Dia das Bruxas, ele sempre foi falando, Vitória Sombria, ele sempre falou, não, eu gosto desses quadrinhos e tal, ele sempre citou conforme a apresentação dele pra esse filme, né? E aí o James Gunn fez a mesma coisa aqui só com o DCU. O James Gunn foi mais além, né? Depois ele postou no Twitter dele lá e tal. Deve estar lendo alguns quadrinhos pra fazer o roteiro do Superman. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida. Se tem alguma dúvida de como comprar, como colecionar e tal. Tá aí os quadrinhos pra vocês, você que é colecionador das antigas, escreve aqui embaixo aí se você tem algumas dessas edições aí, se tá faltando o que pra você, tipo o Monstro do Pântano, que ficou mais difícil de comprar, você tem que recorrer à versão americana aí da DC, ou se você tá afim aí de comprar o The Authority, o Omnibus, que, mano, eu acho que vale muito a pena, tá ligado? Porque se compara, por exemplo, com a morte do Superman, ou qualquer Omnibus que a Panini tá lançando em português, lógico, a morte do Superman é em português, mas agora a Panini tá lançando um Omnibus em português, mas o Authority, por ser em inglês e por ter 984 páginas, eu acho que o preço tá bem bom. Pode aumentar a qualquer momento aí. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida. Se você tem algum desses quadrinhos, o que você pensa desses quadrinhos, beleza? Tamo junto, até a próxima.